Olá, filho de Deus. Esta mensagem de hoje é para você que é filho de Deus. Não interessa se você pertence a alguma religião ou está fora da religião. Se você se considera um filho de Deus, então esta mensagem é para você, vai servir para você. É uma mensagem do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Neste livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele diz da seguinte maneira: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aqui a revelação divina para o apóstolo Paulo é que ele tinha sido escolhido pelo próprio Deus desde o ventre da sua mãe. E o que me chama a atenção aqui nesta passagem é que, por algum tempo, especialmente por 28 anos, o Paulo foi influenciado por espíritos enganadores, espírito do mundo. Ele mesmo fala lá no livro de Coríntios, no capítulo 1, versículo, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 12, ele diz da seguinte maneira: nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o espírito proveniente de Deus para termos o conhecimento das coisas que Deus fez por nós e nos deu gratuitamente. Então, ali, quando Paulo fala isso aos Coríntios, Paulo já tinha se encontrado com o Senhor Jesus, e Jesus tinha se encontrado com eles. Mas antes dele se encontrar com Jesus, dele ter esse encontro com Cristo, ele passou 28 anos sendo guiado ou influenciado pelo espírito do mundo, que ele diz aqui que não recebeu o espírito do mundo. Só que nesses 28 anos ele foi influenciado por esse espírito do mundo. E lá no capítulo 2 do livro de Efésios, e versículo 2 e 3, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, em que os quais todos nós também, de antemão, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o apóstolo Paulo, ele já declara aqui que, no outro tempo, ele também andou, não só ele, mas todo aquele povo que ele estava ensinando ali na igreja aos Éfesos, que eles também tinham andado sobre a influência desse espírito do mundo, desse espírito da potestade do ar, que ainda permanecia naqueles que estavam em desobediência. E Paulo, ele diz no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 5 a 8, que ele era da religião dos fariseus. Preste bem atenção aqui no que está escrito nesse livro, livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e a 8. Diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Ele era judeu, da tribo de Benjamim,
e ele pertencia à religião dos fariseus. Os fariseus, irmãos e amigos, ele tinha surgido em 150 antes de Cristo. Foi um grupo de judeus que se rebelaram contra a religião judaica e fundaram a religião dos fariseus. E já tinha muita gente, naquela época de Jesus já tinha muita gente, já a religião dos fariseus já era grande, e eles foram os fundadores das sinagogas, a qual na época de Jesus e de Paulo já tinha essas sinagogas. E aqui Paulo diz que era fariseu. Passou 28 anos na religião dos fariseus. E essa religião era influenciada, todos que estavam dentro dela e que pertenciam a ela, era influenciada por esse espírito do mundo, a qual Paulo também era influenciado. E Paulo, ele, com a influência desse espírito do mundo, que é o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito da manipulação, o espírito da divisão, da contenda, o espírito de tudo que não presta, do apontar de dedo, da discriminação, do julgar os outros, de condenar os outros que pertenciam a outras religiões. Então, o Paulo era influenciado por esse espírito. É tanto que ele se tornou um dos grandes perseguidores dos filhos de Deus, dos seguidores de Jesus, daqueles que se converteram a Cristo e através do seu ensinamento. E Paulo, ele estava, neste momento aí, eles que eram inimigos, a religião farisaica era inimigo dos saduceus, era inimigo da religião judaica, mas quando Cristo surgiu no cenário, o que aconteceu? Esses inimigos, esses religiosos inimigos, se uniram para ser opositor de Cristo. E Paulo, antes dele ter um encontro com Cristo, era um opositor de Cristo. Ele perseguia os cristãos. Ele compartilhou da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja que foi morto apedrejado. Ele estava presente. Inclusive, quando ele teve um encontro com Cristo, ele estava vindo de Jerusalém para Damasco, tinha ido a Jerusalém para ir até o templo pedir carta de autorização aos sumos sacerdotes do templo da religião judaica. Eles agora estavam unidos, os fariseus com os judeus, com a religião judaica, estavam unidos. Então ele foi ao templo pedir carta ao sacerdote para, através dessa autorização do sacerdote, vir até Damasco para prender os cristãos ali, os seguidores de Cristo, prender e levar preso a Jerusalém para castigá-lo, para matá-lo, e assim sucessivamente. Quando no caminho de Damasco, de Jerusalém a Damasco, Jesus veio ao encontro dele e, naquele encontro de Jesus com Paulo, que Jesus se manifestou a Paulo, não mais como aquele Jesus de carne e osso, mas um Cristo glorificado, um Rei dos Reis, agora Senhor dos Senhores, ele ali mudou a vida de Paulo. Porque a partir daquele momento que eles se encontraram, que Jesus chamou ele, Saulo, Saulo, ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, ali, Saulo, ou Paulo, depois chamado Saulo, ele caiu na real, que ele não estava de acordo com a vontade de Deus. Ele perseguia ali os cristãos, achando que ele estava fazendo uma grande obra para Deus.
mas na realidade ele estava sendo adversário de Deus, adversário de Cristo. E a partir daquele momento que ele teve aquele encontro, ele caiu. E naquela queda, naquele momento, ele ficou cego, passou 3 dias sem enxergar. E o Senhor Jesus foi até, se revelou-se para Ananias, um dos seus discípulos, e disse: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, porque lá tem um Saulo, o Paulo, lá depois, né, que foi chamado Paulo, ele está lá, e você vai lá para orar por ele, pôr as mãos sobre ele. Nesse tempo ainda tinha imposição de mão, né? Agora não existe mais isso, porque o tempo passou, nós estamos no outro tempo. Vai lá e põe as mãos sobre ele, porque este Saulo é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome, levar a minha mensagem, levar a minha palavra para os gentios, que somos nós, né? Então, ali, Ananias ficou meio assustado, dizendo: Senhor, esse homem, ele está perseguindo o teu povo, a tua igreja, e o Senhor manda eu ir ter encontro com ele. Vá, porque ele será para mim um vaso de honra. E Ananias foi. E quando Ananias chegou lá, que se encontrou com Paulo, e colocou as mãos sobre ele, fez a oração, Paulo voltou a enxergar, e ali Paulo recebeu o Espírito de Deus. Então agora, no livro de Coríntios, ele está dizendo: olha, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito proveniente de Deus. E agora, com esse Espírito proveniente de Deus, com o Espírito de Deus, ele passou não só a ter o conhecimento do que Cristo tinha feito por ele na cruz do Calvário, salvado, libertado, transformado, purificado, justificado e santificado diante de Deus. Ele já era santificado, justificado, purificado pelo sangue de Jesus, só que ele não sabia. Ele estava influenciado dentro de uma religião guiada pelo espírito do mundo, e agora ele estava com agora o Espírito de Deus. Ele não só teve esse conhecimento dos benefícios que a morte de Jesus trouxe para ele, como ele passou a ensinar a todo o povo das cidades e dos países que ele andou, que Jesus tinha feito esse sacrifício por todos aqueles e por todos nós, e ele fez gratuitamente. Ninguém tem nada a pagar mais por salvação, por libertação, por santificação, por purificação. Não tem mais, porque Jesus já fez. Para você ter uma ideia, no judaísmo, todos os anos as pessoas levavam um animal para ser sacrificado, pela oferta dos pecados, para cobrir os pecados, para cancelar os pecados. Uma vez por ano eles levavam aquele animal, todos os anos eles tinham que levar aquele animal, e o sangue daquele animal tinha validade de um ano. No outro ano ele tinha que ser oferecido de novo outro animal. Jesus, o sangue dele tem validade eterna para nós. Não é só um ano, mas a validade é eterna. Então, Paulo, tendo conhecimento disso, ele passou a ensinar para aquele povo: olha, vocês foram salvos pela graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, meu irmão e meu amigo, você já tem e recebeu de graça do Senhor. Você não precisa pagar pela tua salvação. Você não precisa pagar pela tua libertação. Pagar ninguém, você não deve nada a ninguém. Você nem pediu para Jesus morrer por você. Foi ele mesmo que se ofereceu para morrer, para te salvar. Então você não tem nada a ver em estar pagando pedágio para religiosos enganosos, mentirosos, falsos, que tem o espírito do mundo, como a religião dos fariseus, que Paulo ficou preso, a mente dele ficou presa lá
durante 28 anos, acreditando que estava fazendo uma grande obra para Deus. Paulo, como fariseu, os fariseus eram o povo mais santo daquela época, que se apresentava mais santo daquela época. Era um povo que era fiel no dízimo, era fiel nas ofertas, era um povo de oração, era um povo que levava a mensagem farisaica. Jesus censurou eles: vocês, fariseus, vocês percorrem o mar e percorrem a terra atrás de fazer um prosélito para convencer alguém a ser um da religião de vocês. E quando vocês convencem ele a pertencer à religião de vocês, ele se torna 2 vezes mais maligno do que vocês. Filho do inferno. E isso é muito prejudicial para a nossa vida. Assim como Paulo, eu também passei 50 anos. Paulo passou 28 anos. E eu passei foi 50 anos dentro do sistema religioso, sendo enganado por espíritos, por espírito do mundo. Vivi também assim. Hoje eu estou livre, assim como Paulo foi livre e recebeu de graça a salvação, e a libertação, e a transformação, e o novo nascimento, e a justificação, e a santificação, porque Jesus mesmo disse: eu me santifico por eles. Então a minha santificação diante de Deus não tem valor de nada. O que vale para a minha vida hoje foi o que Jesus fez. Ele disse: eu me santifico por vós. O sangue dele nos purificou de todo o pecado. E se o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado, eu estou puro diante de Deus, diante dos olhos do Senhor. O Senhor me vê como puro diante dos seus olhos. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo me purificou. Não é eu que me purifico a mim mesmo. Não é eu que me justifico a mim mesmo. Nem você pode se justificar diante de Deus. Mas o Senhor Jesus, através da sua morte, através do seu sacrifício, ele te justificou. E hoje você está justificado diante de Deus. Você já é uma nova criatura, mas você não sabe. Muitas das vezes você não sabe que você já tem todas as bênçãos, como diz a palavra do Senhor. Você já é um abençoado. Até nas regiões celestial está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Você é abençoado com todas as bênçãos. Até nas regiões celestial você já é abençoado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele nos libertou da maldição da lei. E ele mesmo se tornou maldito por nós, meu irmão. Está escrito no livro de Gálatas. Se Jesus nos libertou da maldição da lei, e ele se tornou maldito por nós, como é que eu e você ainda aceitamos a mensagem de alguém que diz que nós somos amaldiçoados e nós aceitamos essa mensagem? Nós não podemos aceitar mais isso de forma nenhuma. Quando você, ou eu, ou quem quer que seja, pega uma fila para receber a oração de quem quer que seja, para receber uma oração por quebra de maldição, você está dizendo para você mesmo: eu sou um amaldiçoado, eu não aceito o que Cristo fez por mim, que ele se tornou maldito por mim, eu não aceito isso. Você está negando a Cristo e você está aceitando a mensagem desta pessoa, deste homem, desta mulher, que está dizendo que vai orar por você para quebrar a tua maldição e para te abençoar. Se Jesus já quebrou a tua maldição, já tirou a tua maldição, você já nasceu abençoado. Ele mesmo se tornou maldito por nós, maldito por você, e você ainda está recebendo oração por quebra de maldição. Ainda vai para campanhas
de quebra de maldição. Isso é negar a Cristo. Quando você recebe uma oração, como filho de Deus, recebe uma oração por libertação, você está negando a Cristo. Porque a Bíblia diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já é livre, meu irmão. Você já é livre, minha irmã. Você já é livre, meu amigo. Você pertence à religião ou não, religião não te liberta. Quem te libertou foi Jesus, já te libertou, já te salvou. Agora você que é religioso, você precisa de salvação, não da tua alma, porque você já é salvo. Você tem que ser liberto na mente, porque a religião tem bloqueado a tua mente, tem colocado em ti o véu de Moisés, tem colocado na tua vida a maldição. Você fica em dúvida, você não sabe se é salvo ou se não é. Você se acha pecador e santo no mesmo tempo. Você diz que Jesus está aqui, mas ele ainda vem. Você diz que Jesus é a luz do mundo, mas você diz que o mundo está em treva. Então, que confusão é essa que está na sua mente? Quem foi que colocou essa confusão na tua mente? Não foi Jesus. Não é a Bíblia. Quem coloca essa confusão na sua mente é a religião. Por isso, um dos conselhos que eu lhe dou: pule fora de religião, assim como eu, assim como Paulo, e assim como milhares. Você é um escolhido de Deus ainda no ventre da sua mãe. Você é um privilegiado, pois você já nasceu salvo. Você já nasceu santificado por Cristo. Você já nasceu justificado por Cristo. Por que, irmão? Que eu já sou justificado por Cristo, porque eu já sou liberto desde que eu nasci. Meu irmão, no dia 13 de maio de 1888, aqui no Brasil, uma mulher conhecida como Princesa Isabel, ela assinou uma lei chamada Lei Áurea, libertando os escravos. Antes dela assinar esta lei, todos os filhos de escravo, quando nascia, já nasceu escravo. Quando ela assinou a lei que libertou os escravos, todos os filhos, netos, bisnetos e as gerações futuras que estão vivendo até hoje, nos nossos dias, quando nasceram, já nasceram libertos. A escravidão foi do passado, meu irmão. A escravidão foi antes da cruz. A escravidão foi no tempo de Moisés. Foi no tempo da lei. Quando Jesus nos libertou na cruz, ele nos libertou da maldição da lei. E ele mesmo se tornou maldito por nós. Então, daí para cá, todos os filhos e as gerações futuras daqueles nossos antepassados que foram libertos na cruz, que foram quebrada a maldição deles na cruz, já nasceram libertos. E eu e você já nascemos livres da maldição da lei. Jesus se tornou maldito por nós. Aceita isso, meu irmão. E não mais se submeta a espíritos enganadores, mentirosos, falsos, manipuladores de mente, porque Jesus está com você. Nós estamos unidos a Cristo. A Bíblia diz que quando um homem se une a uma mulher, ele forma um corpo com ela. E aqueles que se unem ao Senhor formam um espírito com ele. Então nós já somos um espírito com Cristo. A Bíblia diz que nós, eu e você, já estamos sentados com Cristo nas regiões celestial, abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestial. Só que a religião nos encobre, a religião nos exclui dessas bênçãos
que o Senhor já nos entregou. Aí, quando você cai dentro da religião, aí você vai pagar o preço. Eu já ouvi pregadores falando, olha, a salvação é de graça. Jesus salvou, e a salvação é pela graça, mas aqui você tem que pagar o preço. Então você tem que pagar o preço pela religião. Se você é religioso, você tem que pagar o preço. E o preço é pago com dinheiro, é pago com trabalho, que você tem que trabalhar de graça para a religião, e pago com o tempo, que o tempo da tua vida é uma das coisas mais preciosas. Todo mundo tem as suas ocupações e muitas das vezes você deixa de ter tempo com a sua mulher, com a sua família, de ter tempo com os seus amigos, de ter um tempo de sair para passear, para tomar um banho de praia, que é pecado dentro da religião, para ir para o aniversário da sua mãe, porque se você for religioso e a tua mãe tiver aniversariando no dia de domingo, você não pode ir para o aniversário da sua mãe, porque você tem que estar na reunião da religião. Você não pode ir participar do aniversário da sua mãe, que está inteirando 60 anos, 70. Você não pode ir, porque você tem que estar dentro da religião, dentro das reuniões, dos cultos, de missa e de tudo. É complicado. O preço é alto, meu irmão. E às vezes o líder diz, não, você não pode ir para esse aniversário da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo, porque lá tem gente do mundo que bebe, que fuma, e você não pode estar lá no meio desse povo, você tem que se afastar desse povo, você tem que se isolar desse povo, você tem que estar do outro lado. Isso é prejudicial para a tua mente, para o teu relacionamento entre família, entre amigos e entre todos. Saia da religião. A religião é o espírito do mundo. Se você observar, toda religião saiu de dentro de outra religião, como os fariseus saíram de dentro da religião judaica. Se rebelaram e fundaram a religião farisaica 150 anos antes de Cristo. E hoje, todas as religiões, todas se rebelaram umas contra as outras e fundaram uma aqui, outra ali, outra acolá, e estão aí enganando o povo e as pessoas enganando e sendo enganado pela religião. Vamos seguir a Cristo. Acredite em Cristo, no que ele fez por você. E o que ele fez por você, ele não pagou, não cobrou nada. Foi de graça. Ele morreu para te salvar e você não tem que pagar nada, absolutamente nada. E você já é salvo. Fica com essa mensagem. Depois nós vamos trazer outra. E mais outras, para que você possa ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Muito obrigado.